Fala galera, vamos resolver agora essa questão aí do Instituto Militar de Engenharia deste ano. Vamos lá. Questão de número 22. Um sistema de distribuição de corrente contínua contém um circuito com dois cabos condutores rígidos idênticos ligados em paralelo, fixados por isoladores de borracha e posicionados conforme a figura. Então aqui, galera, bem aqui vocês têm os isoladores de borracha, os isoladores e os cabos condutores, a corrente elétrica no sentido e na direção como vista na imagem. A questão dá alguns dados aqui. Por exemplo, dá a distância entre os centros dos cabos, ou a distância entre os cabos é de 5 centímetros. Essa distância aqui entre os cabos é de 5 centímetros. Eu já vou logo transformar esses 5 centímetros para metros, caso eu precise desse dado. Então, o cent é 10 a menos 2 metros. Permeabilidade magnética do meio, ou seja, o meio em que ele está inserido, a permeabilidade magnética, que é o μ é de 8π vezes 10 a menos 7. Beleza. A força máxima admissível nos isoladores por unidade de área é de 625 vezes 10 a quarta. Ou seja, o que é isso aqui dizer? Isso quer dizer que a força máxima que esses isoladores conseguem suportar e não arrebentar. É esse valor aí, de 625 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Ou seja, cada metro quadrado desse isolador, ele suporta essa força aí. O comprimento de cada cabo, é o nosso L, é 10 metros. Já está em metros, beleza. A área da secção transversal de isoladores, ou seja, os isoladores, eles têm área de 10 milímetros quadrados. A área aqui é de 10 milímetros quadrados. Eu vou logo transformar isso aqui para metros quadrados, porque daí já se eu precisar desse dado aqui, já facilita a minha conta. Veja, como eu estou aqui com unidade de área, eu devo fazer a transformação da seguinte forma. Eu tenho milímetro ao quadrado. Então, é como se isso tudo aqui tivesse ao quadrado. Então, eu tenho aqui 10, o mili vai estar ao quadrado e o metro vai estar ao quadrado. Daí, você tem que lembrar que o mili é 10, a menos 3. Então, vai estar 10 a menos 3 ao quadrado. Logo, a área vai ser de 10 vezes 10, 3 vezes 2, menos 3 vezes 2 dá menos 6 metro quadrado. Pronto, já está transformado de milímetro quadrado para metro quadrado. Use a aproximação dos fios infinitos para o cálculo dos campos magnéticos. É necessária essa condição para eu poder utilizar a expressão que calcula a força magnética entre esses dois fios aí. A máxima corrente no circuito I, em amperes, que pode circular simultaneamente em cada um dos cabos sem o rompimento dos isoladores é... Galera, aqui essa questão ele está perguntando qual é a corrente máxima, o máximo de corrente que pode passar nesses fios sem que os isoladores arrebentem, sem que eles sofram, sem que eles sejam danificados. Beleza? Como é que a gente pode determinar isso aí? Primeiro, vamos fazer uma análise aqui. Olha, as correntes elas estão no mesmo sentido. Se elas estão no mesmo sentido, então vai surgir uma força. Então, vai surgir uma força magnética de atração entre esses dois fios. Se as correntes estivessem em sentidos opostos, seria uma força de repulsão. Então, vocês podem perceber que essa força bem aqui, ela vai puxar o fio na direção do centro dessa configuração aí. Ela vai esticar esse fio aí. E os isoladores aqui, eles vão ter que suportar essa deformação, puxando o fio de volta. Eu vou chamar essa força de uma força F, tá certo? Esse isolador e esse isolador eles vão ter que puxar esse fio de volta
para poder não deixar ele arrebentar. E cada um deles tem uma força que a gente está chamando de força máxima, que eles aguentam uma certa força antes da força magnética vencer elas duas e romper esses isoladores. Então a gente vai fazer o seguinte, olha, a força magnética que vai surgir aí, ela vai depender da corrente, Então a corrente que passar aí, ela tem que ser uma corrente que não ultrapasse essa força máxima suportável aqui pelos dois isoladores. Então a força magnética, ela tem que ser igual a 2 vezes a força máxima. Por que 2 vezes a força máxima? Porque essa força aqui vai se somar a essa força, suportando esta força bem aqui, tentando trazer o fio de volta. Então, quando essas forças forem iguais, esse vai ser o máximo suportado pelos isoladores. É quando elas forem iguais. Quando essa força magnética superar a força desses dois isoladores, o cabo ele vai arrebentar aí no ponto dos isoladores. A força magnética na configuração desses fios aí a gente sabe calcular muito bem. A força magnética, ela será μ, permeabilidade magnética, vezes a corrente que passa num fio, vezes a corrente que passa no outro. Como a corrente elétrica é a mesma nos dois, eu só faço repetir. Vezes o comprimento desse fio, dividido por 2π, vezes a distância entre esses dois fios. Igual 2 vezes a força máxima. Mas essa força máxima aí, ela vale quanto? Vejam, a força máxima, galera, é de 625 vezes 10 à quarta, mas por metro quadrado. Ou seja, cada metro quadrado vai suportar, desse isolador, vai suportar uma força de 625 vezes 10 à quarta newtons. Logo, vejam que os isoladores eles não têm metro quadrado, eles têm 10 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, se um metro quadrado suporta toda essa força, então 10 vezes 10 a menos 6 metros quadrados vai suportar quanto? Aquela velha regra de 3, não é verdade? Vamos ver quanto é que ele vai suportar. Então, x será igual, eu vou multiplicar cruzado aqui, e vai me sobrar aqui 625 vezes 10 à quarta vezes 10 vezes 10 a menos 6. Pronto, ele vai suportar tudo isso aqui. Então, arrumando mais bonitinho, eu vou ter 625, potência, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e somos expoentes. 4 mais 1 dá 5. 5 menos 6 dá menos 1. Então, ele vai suportar, esses isoladores vão suportar 625 vezes 10 a menos 1 newton cada um. 625 vezes 10 a menos 1 newtons cada um. Bacana. Então, vamos substituir agora esses valores. A permeabilidade magnética vale 8π vezes 10 a menos 7, vezes I vezes I, é I ao quadrado, vezes o comprimento do fio, que é de 10 metros, isso tudo dividido por 2π, vezes a distância, a distância entre os fios, que já está transformada para metro. Isso tudo igual a 2 vezes 625 vezes 10 a menos 1. Beleza, galera? Agora eu tenho que isolar a corrente elétrica, que é o que eu quero. I ao quadrado vai ser igual. Tudo que está dividindo passa multiplicando, e tudo que está multiplicando passa dividindo. 2 vezes 625 vezes 10 a menos 1 vezes 2π vezes 5 vezes 10 a menos 2. Todo esse pessoal aqui, ó, tá multiplicando, tá dividindo, passou para o outro lado multiplicando. Isso aqui tudo dividido por... Agora a galera que estava aqui do lado esquerdo multiplicando vai passar dividindo. Então, vou ter 8π vezes 10 à sétima vezes
10. Bom, galera, bora logo fazer algumas simplificações aqui. Eu posso simplificar π com π. 2 vezes 5 dá 10. Então, eu posso eliminar esse 10 com esse 10. 8 dividido por 2 dá 4 aqui embaixo. E vai sobrar o seguinte. I ao quadrado é igual a 625 em cima sobre 4 vezes. Agora eu vou fazer propriedade de potência aqui, galera. Então, em cima eu tenho 10 a menos 1 vezes 10 a menos 2. Então, conserva a base e soma os expoentes. Vai dar 10 a menos 3. Beleza. Bem aqui é 10 a menos 7, tá bom, galera? É 10 a menos 7. Olha, bem aqui é 10 a menos 7. Aqui, ó, 10 a menos 7. Esqueci de colocar o sinal negativo aqui. Então, esse 10 a menos 7 vai para cima 10 a 7. A minha corrente ao quadrado será igual a 625 sobre 4 vezes, conserva a base, soma os expoentes. Menos 3 mais 7 dá 4. Bom, agora eu vou tirar o i, vai ficar igual, vou tirar a raiz de tudo isso aí. 625 sobre 4 vezes 10 à quarta. Bom, na propriedade de radiciação, eu posso separar essas raízes aí. Então, vai ficar raiz de 625 dividido por raiz de 4 vezes raiz de 10 à quarta. Então, a minha corrente ficará raiz de 625 é 25, raiz quadrada de 4 é 2, e raiz quadrada de 10 à quarta é 10 ao quadrado. Então, a corrente ficará 25 dividido por 2 dá... Ou então, 10 ao quadrado é 100. 25 vezes 100 em cima dá 2.500. Dividido por 2. Logo, a corrente será igual a 2.500 dividido por 2 dá 1.250 amperes. E essa aqui é a nossa corrente máxima, que é possível passar por esse fio condutor sem arrebentar os isoladores. A alternativa correta aqui é a letra D de dado. Valeu, galera. Um abraço.